Então vamos lá, eu vou passar aqui vocês para o Matheus Faria. Ele já tem várias perguntas que ele recebeu aqui pelo celular, mas vocês podem mandar outras se quiserem. Aproveitem para perguntar tudo que quer saber a respeito desse assunto aí. Boa noite para todo mundo aí, os alunos do professor Olavo. Para mim é uma honra imensa estar aqui do lado do professor. Tive o prazer de conhecer a família dele, que me recebeu assim de forma muito calorosa. Queria agradecer muito a amizade que a gente fez, né? A recepção que eu tive realmente demonstram que a criação do professor Olavo em relação aos filhos dele foi exemplar. Bom, o que me trouxe aqui, além do sonho de conhecer o professor Olavo, e recebi muitas mensagens pedindo para agradecer o professor por ter aberto as mentes das pessoas, né? Tê-las feito pensar um pouco diferente, sair um pouco da caixa, né? Então as pessoas agradeceram muito e pediram para que eu transmitisse essa mensagem para o professor. Então eu estou fazendo agora. Bom, em relação ao pedido de impeachment do Toffoli ainda, o que a gente tem agora são novos elementos que o incriminam ainda mais. O relator do processo do mensalão, do Petrolão, o ministro Teori Zavascki, mandou agora para o Procurador-Geral da República, que é o titular da ação penal, que é aquele que pode processar penalmente o ministro Supremo, relatos da Polícia Federal que envolvem o ministro Toffoli e um dos empresários de uma das empresas que está envolvida no escândalo do Petrolão, a OAS, que é a empresa da construtora. Bom, então aqui nós estamos falando de ação penal, aquela que pode levar o sujeito para a cadeia. Quais crimes que são, a gente não sabe, a gente não teve acesso a esse relatório, mas a gente vê que ele não tem boas companhias, não anda em boas companhias. O relatório parece que sugere que ele teria frequentado festas, recebido alguns gracejos, algumas vantagens em relação a essa empresa e tal, e essa empresa vai ser de alguma forma julgada por ele em relação àqueles que têm foro de prerrogativa de função que estão vinculados ao processo do Petrolão. Bom, o mandado de segurança que eu impetrar em razão da decisão do Renan Calheiros monocrática de arquivamento do impeachment, eu ainda não o impetrei por uma questão de estratégia. Eu estava esperando, porque foi na semana seguinte, o senhor Álvaro Dias nos apresenta como um defensor, um defensor maior do senhor Fachin, que é um comunista, o qual eu não tenho nenhum apreço, eu considero meu inimigo. Ao longo da sua campanha midiática para indicação do senhor Fachin, eu fui um grande opositor a ele. Então eu estava esperando para ver se ele ia ser nomeado ou não. E eu tenho 120 dias para fazer, até contado da decisão do Renan Calheiros, né? Esse é o prazo decadencial para que eu impetrasse o mandado de segurança. Eu ainda estou no prazo e estava esperando o senhor Fachin entrar no Supremo, se ele fosse entrar, para que eu pudesse afastá-lo do julgamento do meu mandado de segurança. Então, ele tomando posse, eu vou impetrar o mandado de segurança e já vou colocar no capítulo 1º do impedimento dele, da suspeição dele, por ser mais técnico, em relação à possibilidade dele julgar esse processo meu, que também coloca de volta no cenário Toffoli no impeachment. Bom, superado esse assunto, é um outro assunto que eu conversei com o professor, queria até saber da opinião do professor, em relação ao movimento que eu entendi que legítimo, que é o movimento de interdição da Presidente da República, né? Para que você possa ser Presidente da República, você tem que estar em pleno gozo das suas faculdades mentais, para que você seja titular de direitos políticos. Então, uma dos elementos de elegibilidade, você só pode ser elegível se você tiver os direitos políticos. E para ter direitos políticos, você tem que ter a capacidade civil plena. E ela tem demonstrado, ao longo do tempo, e de uma forma mais substantiva, pelo menos na última declaração dela em relação à mandioca, né, e da mulher sapiens, que realmente está faltando a ela a rigidez mental para que ela possa, então, conduzir a nação, né? Seja no trato social da vida privada, muito mais, com mais razão ainda, né, na vida pública e na condição do país, dentro do contexto que o país se encontra hoje. Então eu lancei, utilizando já um jargão que já tem na internet, eu usei o movimento então da interdição já,
interdição já. A interdição já, ela pode ser feita por parentes da Dilma, que aí eu acredito que nenhum parente vai querer interditá-la, mas também pode ser feito pelo Ministério Público do Estado. E nesse caso, como ela reside lá no Distrito Federal, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT. Então, se algum membro do Ministério Público estiver nos ouvindo e tal, pode ajuizar então essa ação de interdição, que eu acho que seria um dos caminhos para tirá-la do poder, por incapacidade civil. Né? Professor Olavo... Eu acho essa ideia muito boa. Eu acho que nessas horas a gente tem que ser inventivo e usar quaisquer instrumentos que apareçam. Né? E quanto mais inusitado, melhor. Isso aí é perfeito, quer dizer, você contorna toda a questão do impeachment e vai direto ao ponto. Mas o impeachment é uma decisão política, você depende do Congresso inteiro, é uma coisa muito problemática e toda a classe política sabe do risco que ela corre se ela votar um impeachment. Porque ela é a seguinte na linha dos suspeitos, é a classe política inteira. Uhum. E o senhor acha que ela tem capacidade civil para... De jeito nenhum, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso aí pode testar, hein? Dá uma bateria de teste de inteligência para ela, você vai ver. Qualquer laudo psiquiátrico, acho que... mostrar que não tem capacidade. Isso é uma coisa que todo mundo, acho que comunga, né? Acho que é uma experiência que as pessoas... Tá bem visível para as pessoas que ela está perturbada, né? Na última fala dela, inclusive, um problema de dicção, assim, uma fala um pouco carregada, parecia que estava sob efeito de algum medicamento. Então, é uma coisa que a gente tem que realmente levar a sério e levar para as autoridades que têm a competência para isso. Eu, infelizmente, não sou membro do Ministério Público do Distrito Federal. Se eu fosse, eu já teria ingressado com essa ação. Essa ação, o trânsito dela é um juiz de direito que vai julgar, e o juiz vai entrevistá-la pessoalmente e vai sentir se ela tem ou não condição de ir para os atos da vida civil, né? E aí também com base em pareceres de médicos, né? E pareceres de psiquiatra. Então eu acho que aí é uma boa estratégia, eu acho que ela é válida, ela está dentro do direito, né? Dentro das instituições ainda de direito, dentre outras que a gente está propondo. Tem uma outra ação também que a gente propôs, que é uma ação popular, da Smartmatic, a empresa venezuelana que todo mundo conhece, né, que vem fraudando aí as eleições e tal na América Latina, tentou fazer nos Estados Unidos também, né, e foi descoberta. Então eu visualizei ali que seria muito complexo e muito difícil provar a fraude na eleição em si mesma considerada no Brasil. Primeiro, porque eu não tinha elementos técnicos. Segundo, que esse processo ia se alongar demais. E terceiro, que sempre teria esse discurso de que é um terceiro turno, esse discurso que é o querer revisar o que o povo decidiu, né? Que a fraude ela é um absurdo e tal. Só que, verificando todo o processo administrativo de licitação dessa empresa, eu verifiquei ali várias fraudes. Fraudes em relação às habilitações técnicas, econômicas e financeiras, fraudes em relação aos quadros societários, fraude em relação ao capital social da empresa, salvo melhor juízo era de R$12 mil, por um contrato de mais de 180 milhões. Então assim, essas empresas, esses consórcios que foram criados, eles não tinham a menor condição técnica, econômica e financeira para participar do projeto, do objeto licitado. Então, eu fui pela premissa. O objeto da ação da Smartmatic é uma ação de direito administrativo. É uma ação que fala que esse contrato que foi realizado com essa empresa, ele não é adequado e não seguiu todas as normas de direito administrativo que devem ser seguidas para o processo de licitação. E também que o objeto licitado, que é um termo que foi criado, um neologismo petista, que chama exercitação de urnas. Então eles licitaram para fazer exercitação de urnas. Exercitação de urnas é qualquer coisa que ninguém sabe o que é, né? E uma das coisas que estão como objeto do contrato é a transmissão dos dados dos TRS para o TSE. E aí que foi identificada a fraude em relação em outros países, como é que funcionaria essa fraude. Mas isso não é objeto do mandato, da ação popular.
Porque eu não preciso, é na licitação. É na licitação. Eu não quero provar que teve fraude nessa transmissão. Para mim isso não importa. O que importa é que ela não poderia estar ali porque ela não é idônea para isso. E também eu quis mostrar o seguinte: a gente tem que responsabilizar essas pessoas porque elas causaram prejuízos para a União, financeiros, porque o contrato foi muito alto. Prejuízo para o sistema volitivo do povo, porque elas minaram aquela expressão popular do voto, que é básico. E também essa empresa, ao fazer isso, ela teve por objeto uma coisa que é indelegável, que é o poder do Estado, que é o poder de decidir quem vai conduzir o país. Então isso tem que ser se o Estado tem que existir, eu acho que ele tem que existir, mas tem que ser pequeno, tem que ser enxuto, tem que ser eficiente. Ele tem que existir exatamente para exercer esse tipo de atividade, que é uma atividade do Estado em si mesmo, pela sua própria sobrevivência e pela sua própria forma de organização. Então, são aquele mínimo que tem que existir no Estado. Então, e esse mínimo foi simplesmente delegado para uma empresa privada. E o Estado tem empresas públicas que já fazem serviço de informática para o Estado. Uma delas é o SERP, que cuida de toda a Receita Federal. Parte da Polícia Federal usa os sistemas do SERP. A DataPrev, que cuida de todo o sistema de benefícios previdenciários, é uma empresa pública também. Então, por que não essas empresas fazerem a tal exercitação? Né? Por que delegar isso para uma empresa, principalmente uma empresa estrangeira, de origem de um país que sabidamente não vive em um Estado democrático? Muito diferente do que falou o nosso Marco Aurélio, para aquele chefe para assuntos especiais da presidência, Marco Aurélio Garcia, que diz que na Venezuela, no documentário que eu vi, uma reportagem, diz que na Venezuela há plena democracia, eles só estão vivendo uma crise. Né? A crise provavelmente é só a insatisfação do povo com a ditadura. Né? Realmente é uma crise, mas não é democrático, aquele país não é democrático, isso até avilta a inteligência média, né? Então, basicamente são essas duas frentes que a gente tem lutado, desse ativismo judicial. Por um lado, a gente quer que o Toffoli seja responsabilizado no plano político, por outro, no plano administrativo, através da Smartmatic. E aí, curiosamente, eu pedi para que, como eu não tenho acesso a todos os dados e a composição do Tribunal Superior Eleitoral em relação aos funcionários do Tribunal Superior Eleitoral, a lei faculta a mim pedir para que o tribunal indique aqueles que seriam responsáveis pelas contratações. A lei me faculta isso. O juiz, de forma correta, seu costumeiro acerto, determinou que o senhor Dias Toffoli, como presidente do TSE, indicasse quais seriam então essas autoridades, quais seriam esses servidores que foram responsáveis por essa no prazo de 10 dias, por essa contratação. A União, que deveria coadjuvar comigo, deveria ser litisconsorte minha na ação, ela defendeu essas empresas, uma petição que é muito melhor do que a petição apresentada pelas próprias empresas. Então a União foi advogada muito mais das empresas do que as próprias empresas pelos advogados que contratou. E recorreu dessa decisão do juiz, que determinou que o Toffoli dissesse quais eram as pessoas responsáveis. Porque o Toffoli estava, se não cumprisse aquele prazo de 10 dias, poderia estar incorrendo em crime de desobediência. Né? E aí seria mais um elemento para que a gente pudesse mandar para o Procurador-Geral da República e se avolumar aquele que já corre em relação às empresas das empreiteiras. Então, o tribunal, através do desembargador, do TRF, entendeu que os documentos que já tem no processo já são suficientes. Isso aqui é uma novidade que ninguém sabe. Os documentos, a decisão foi publicada e nem abriu o prazo ainda. Então é uma decisão de anteontem. O desembargador disse que já há documentos no processo que são suficientes para saber quem deve responder por ele. Ou seja, ele deu provimento ao recurso da União. Falou que a União está certa. Então eu estou errado de ter pedido os dados para as pessoas, para o Sr. Toffoli. Então quer dizer que o responsável pelas contratações, né, o tribunal me deu essa chance, agora para te falar quem é o Sr. Toffoli. O Sr. Toffoli é que vai virar réu agora na ação da Smartmatic, a ação popular. Porque ele não quis falar que era ele,
né, obviamente. Quer dizer então, que se as pessoas já estão citadas nos documentos, isso. quem está citado é o Toffoli, então é ele mesmo. É ele mesmo. Então é ele mesmo que vai ser citado. Esperteza demais é burrice. Exatamente. Então ele foi e levou para o tribunal, ele deu a bola para a gente chutar, né? O tribunal deu uma decisão que, em tese, o favoreceu, mas na verdade não. Na verdade, o tribunal só deixou mais redondo o processo, porque realmente os documentos já são suficientes mesmo. Depois, revendo o processo, eu vi que o tribunal tinha razão. Eu realmente não precisava pedir para o Toffoli dizer quem era o responsável, porque é ele mesmo que é o responsável. Então ele vai se virar réu nessa ação também. Então, basicamente, são essas atividades que eu venho desenvolvendo. E através do meu Facebook também, eu comento algumas coisas que saem na mídia, eu tento interpretá-las de forma jurídica, tento trazer talvez uma perspectiva diferente do que a mídia traz, né, das consequências daquilo. Então é basicamente esse tentativa de entendimento, de criar uma massa crítica maior, sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista, né, intelectual, para que a gente possa criar então as condições necessárias para a substituição do poder da Dilma, né, do PT e dessa formação que existe, porque a gente tem que colocar alguma coisa no lugar depois. E temos que ter pessoas habilitadas que se interessem, né, para ocupar esses espaços que foram ocupados por essas pessoas durante tanto tempo. Então essa ocupação é que a gente está tentando fazer, e convido todo mundo a fazer o mesmo, né? Exercer essa cidadania, exercer esse dever, né? O professor Olavo falou muito sobre direitos, né? As pessoas falam que tem muitos direitos, e realmente as pessoas elas têm muitos direitos, mas elas esquecem que elas têm deveres também, né? E os deveres elas só podem pedir por esses direitos se elas tiverem kit com a democracia. Então ela tem que exercer os deveres também. Então eu estou exercendo de alguma forma um dever que é o da minha consciência, né? E um dever que é de cidadão brasileiro. Então basicamente essas atividades que eu venho desenvolvendo e através do Facebook, do Twitter também. E aí tive o privilégio de fazer um hangout com o professor, né? Foi o primeiro hangout a gente nunca esquece, né? E nem desse aqui. Esse aqui é inesquecível para qualquer um. Imagino que é o sonho de muita gente. Imagino não, é o sonho de muita gente, né? Tem mais perguntas chegando aí. Chegando? Eu tenho aqui no Facebook, eu recebi assim muitos comentários, e pediram para fazer algumas perguntas para o professor Olavo. Então, deixa eu ver aqui. Estamos sem internet aqui. Vamos ligar a internet aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui. E as pessoas acham que querem às vezes uma solução mais rápida, mais pronta, mas é preciso entender que a justiça leva um tempo, né? E tem um tempo que é fisiológico da justiça e tem um tempo que passa a ser patológico, né? Mas esse tempo fisiológico é necessário, as pessoas precisam exercer o direito de defesa, o contraditório, né? O devido processo legal. A gente não pode atropelar certas fases, apesar da nossa angústia ser muito grande. Mas a gente não pode fazer isso, sob pena da gente se equiparar a eles, né? Que não respeitam coisa alguma, não respeitam direito nenhum que esteja contrária aos anseios deles. Então as pessoas querem às vezes uma solução muito rápida, mas se esse processo for julgado improcedente, como o impeachment foi de forma arbitrária pelo senhor Renan Calheiros, isso já é uma vitória, porque a gente está falando sobre isso. A gente está conhecendo esses instrumentos, né? E essa consciência é a que é mais importante. Efetivamente, o provimento dessa ação é muito importante sob o ponto de vista pragmático, sob o ponto de vista de curto prazo. Mas a discussão sobre esse problema e a existência desses mecanismos e a conscientização coletiva das pessoas é tão importante quanto essa vitória, porque a gente precisa preparar uma sociedade para essa vitória, né? E isso passa pelas aulas do professor, isso passa pelos livros do professor, pelos livros da alta cultura, né, que o professor Olavo estava falando antes,
Então a construção dessa sociedade mais engajada é que vai possibilitar que a vitória realmente tenha seja levada a um tempo maior, né? Que ela seja eternizada de alguma forma no Brasil, que é o que todo mundo deseja. Eu tenho aqui, professor, muitas menções elogiosas e de agradecimento, né? E as pessoas perguntam aqui o que o senhor acha, por exemplo, se o PSDB está barrando o impeachment. Por que razão que você acha que ele está barrando o impeachment? Bom, o número de políticos envolvidos em toda essa coisa é enorme. Você não pode dizer o Mensalão comprou o parlamento inteiro. Todo mundo ali está de rabo preso. Então eles ficam divididos, que por um lado o eleitorado está exigindo uma coisa, mas por outro lado, se eles derem essa coisa, vai sobrar para eles também. Uhum. Então nós estamos numa situação, na verdade, de total ilegitimidade. Quer dizer, isso que você disse agora, mas da União intervir no processo, onde ela era interessada, né, no processo, e ela defende o réu. Mostra a profundidade do aparelhamento do Estado. Então, o Estado inteiro virou, vamos dizer, uma burocracia a serviço de um partido. Então não há mais Estado de Direito, não tem mais democracia, não tem mais coisa nenhuma. Quer dizer, nós estamos em plena ditadura. E o membro do Ministério Público, professor, que tem que dar um parecer, o procurador da República, que oficiou nesse processo, diz que a ação contra a Smartmatic era um revanchismo da classe média. Que a minha petição era um revanchismo da classe média. Depois eu fui, e assim, realmente uma intervenção muito desastrosa, assim, né? Realmente foi muito infeliz ali nas colocações dele. E aí eu fui verificar que ele fez mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, e falou sobre controle da mídia e aspectos da mídia e controle de massas. E as referências bibliográficas da dissertação dele são todos esquerdistas e muito esquerdistas. Não, mas isso aí já é uma coisa sabida, que ele está na liderança universitária hoje, estará na liderança do país dele 30 anos, isso é inevitável. O que você meter na cabeça deles hoje é o que vai virar lei amanhã depois. Exatamente. Quer dizer, quando estava no tempo de reagir contra isso, ninguém queria saber. Ninguém queria saber, né? E concurso público, a gente estava até conversando, né, professor? O concurso público, ele é uma máquina de fazer esquerdistas, porque é extremamente complexo o direito, uma inflação legislativa, a quantidade de leis que existem é uma coisa absurda. Quem conhece ou tem algum familiar ou amigos ou próprio aluno do professor sabe a quantidade de legislação, de doutrina, de posições de tribunal que o estudante tem que conhecer para ser aprovado num concurso. É muito difícil. E aí ele tem que sofrer um total isolamento social, de relações interpessoais. Ele tem muitas renúncias para ser aprovado num concurso. E as bancas dos concursos são esquerdistas e absolutamente aparelhadas. Quer dizer, é o sistema gramsciano, quer dizer, ele se aproxima das universidades 40 ou 50 anos atrás para preparar isso. Quer dizer, nós não estamos lutando contra uma coisa que apareceu do dia para a noite. Uma coisa que levou meio século para ser feita. E o pessoal está com pressa, e se não dá certo da primeira, eles ficam desiludidos. Falei, pode sentar na cadeira e esperar, isso vai levar muito tempo. E se você, vamos supor, você vota o impeachment da Dilma, eu falei, isso aí é mais do que insuficiente para resolver o problema. Você verá, nós só nos livraremos das pessoas se as possibilidades de ação política delas forem totalmente eliminadas. Você tem que caçar os mandatos, os direitos políticos das pessoas para sempre. Tem que tirar da vida pública. Porque se elas estiverem por aí, elas vão fazer de novo a mesma coisa. Como essa causa dessa Érica Tocai, né? Cocai. Quer dizer, o Malafaia desmascarou em público, mas isso não basta. A mulher cometeu um óbvio infração ao decoro parlamentar. Você não tem mais maior infração de direito parlamentar do que o decoro parlamentar do que você apresentar uma proposta de lei sob falsos pretextos. Mentindo até sobre o texto da própria lei. Ela diz que a lei de uma coisa e quando você vai ver, a lei diz outra. Tem que caçar um mandato, desgraçada, já. Mas isso não acontecerá se o parlamento não for, vamos dizer, pressionado a fazer isso.
Um estelionato parlamentar. Estelionato parlamentar, claro. A mulher não pode continuar lá dentro. Então não se pode perder uma oportunidade dessa. Quando uma pessoa faz uma coisa dessa, nós temos que destruir aquela pessoa. A pessoa diz, nós vencemos o projeto. Vencer um projeto não quer dizer nada, meu filho. Você apresenta outro projeto. Ou então implanta a mesma coisa por via administrativa, contornando o parlamento. O que tem que vencer são pessoas, tem que tirar pessoas da vida pública. Essa é a coisa básica. O professor falou muito bem em relação às leis. As pessoas acham que os projetos de lei tem no Brasil uma quantidade de regulamentação infralegal é absurda. A quantidade de portarias, de decretos que regulamentam, que extrapolam o poder de regulamentar, que são normativos, que as pessoas não sabem, é uma coisa absurda. Então, passa uma lei com uma roupagem e a sua aplicação e regulamentação é a roupagem que o PT quer que claro, tenha. Completamente diferente. Completamente diferente. Eu vou dar um exemplo muito simbólico, muito importante. O caso da Graça Foster do Petrolão. Vocês lembram que o Tribunal de Contas da União ia sequestrar os bens dela? Arrastar todos os bens dela, porque eventualmente ela poderia ter causado, por um ato dela, prejuízo à estatal. Isso é óbvio que ela causou, né? Mas eles iam deixar indisponíveis os bens dela, tá? O advogado-geral da União, que é o Luiz Inácio Lucena Adams, ele foi ao TCU defender a Graça Foster. O advogado-geral da União é o chefe da advocacia da União. Ele deveria estar lá pedindo, tentando descobrir mais bens da Graça Foster, para que fossem mais bens fossem disponibilizados. A Graça Foster se desfez de 2 apartamentos, fez uma doação para um filho, para uma filha, tá? E o Tribunal de Contas da União, com a defesa do senhor Luiz Inácio Lucena Adams, liberou os bens da Graça Foster. Um dos pretextos para fazê-lo seria que o prejuízo era tão grande que aqueles bens seriam insuficientes. A quantidade, aquilo de memória é irrelevante para realmente é uma coisa que causa espécie da maior. E existe uma lei que diz que o advogado-geral da União pode defender dirigentes da administração indireta de fundações e autarquias. A lei fala isso. Eventualmente, se tiver caracterizado alguns elementos e essa pessoa, esse agente público solicitar o advogado-geral da União, aí isso passa por certos requisitos e ele pode sim defender um agente público, mas não pode em uma empresa pública. E aí, por meio administrativo, o senhor Lula... irregularidade em cima de irregularidade. O senhor Lula fez um decreto e aí o próprio advogado da União fez uma portaria, dando a ele poderes para atuar perante o Tribunal de Contas em relação a agentes públicos vinculados a empresas públicas. E não pode, isso não pode acontecer. Então essa defesa dele é inconstitucional, ela feriu, porque né, o que a Constituição determina é que você possa regulamentar leis para sua aplicação, mas não ampliar o objeto da lei. Você não pode inovar na ordem jurídica. E ele o fez casuisticamente para defender a senhora Graça Foster. A senhora Graça Foster, quando eu fui no parlamento, fiquei no plenário, aquele senador Rodolfo Rodrigues do PSOL estava falando sobre a doutora Graça Foster. Parece que no parlamento ela é tratada como doutora Graça Foster. E quando ele acabou a fala, eu fiz uma intervenção ali, consegui falar para ele sobre o impeachment e tal. Ele falou que ia dar o apoio necessário ao impeachment, nunca me deu uma palavra sobre esse assunto. Aliás, nenhum senador da República o fez, e poderia ter feito, porque das decisões do presidente do Senado cabe recurso de qualquer senador ao plenário. Então, se o Renan Calheiros der uma decisão arquivando, qualquer senador qualquer um poderia fazer um recurso ao plenário do Senado para que aquela matéria fosse submetida a todo o plenário. É coisa mais do que na cara. Não adianta contar com a classe política. Uhum. Não adianta contar com nenhum membro do establishment. Nada. Nós temos o povo de um lado e o estamento burocrático de outro. Esta é a verdade, esta é a situação. O que o Raimundo Fauro escreveu ainda hoje está mais claro do que nunca. Então, vamos pelas vias institucionais, mas elas foram criadas para criar a situação que está aí. Elas foram criadas para criar a hegemonia petista. Todo mundo sabia disso já em 88. Já estava claro isso aí. Agora, estamos esperando o quê para admitir que o que acontece?
Agora, eu acho muito importante tudo isso que você está fazendo. Eu considero o ativismo judicial uma coisa absolutamente indispensável. E eu acho assim que tem que estar o dia inteiro fiscalizando o que essa gente faz e escrever ou não ler o processo. Mesmo que o processo não dê nada, não tem importância. O processo não funciona só pelo seu resultado legal, funciona pelo seu resultado político também. E isso a esquerda sabe há 100 anos. Você vê esses processos que moveram contra o Fidelix, Levi Fidelix, coisa meio absurda, mas eles não perdem a oportunidade. Eles sabem que o processo é ridículo, mas e daí? O processo é feito para atrapalhar a vida do réu. Simone vai dizer que para o réu inocente, o simples fato de ser processado já é um castigo. É o escândalo do processo, né? O processo é sempre um escândalo, é dor de cabeça, é despesa, é perda de tempo e paralisa uma pessoa. Então o processo é feito para todas essas finalidades. É uma arma de combate político. Qual é o problema? Não podemos usar a lei para essas coisas políticas. Fala, mas e o outro lado pode? O outro lado pode, inclusive, com uma coisa inusitada que aconteceu agora, nessa última semana, o habeas corpus do Lula. O habeas corpus do Lula é impetrado por um ativista petista, que não é advogado, me parece, porque você não precisa ter capacidade postulatória para ingressar com um habeas corpus. Você não precisa ser advogado para impetrar um habeas corpus. E você pode impetrá-lo a favor de qualquer pessoa, né? Você não precisa ser em razão de você mesmo. Você não precisa se defender através de um habeas corpus. Um terceiro pode. O que não pode é você tentar defender com um habeas corpus a revelia do impetrado. Então o Lula não queria aquele habeas corpus. E se manifestou que não foi ele que o fez e também não queria que aquilo fosse feito. É uma coisa ridícula. A peça merece ser lida pelas pessoas. Há assim, diversos elementos falando sobre o Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, depreciando o mensalão, que foi um golpe de Estado. O julgamento que teve o mensalão foi um golpe de Estado. Não corromper todo um poder. Isso não é golpe de Estado. Né? O golpe de Estado foi o julgamento, foi o José Dirceu ir para a cadeia. Isso é golpe de Estado. Agora, o José Dirceu ter participado do mensalão, isso realmente não é golpe de Estado. Então essa petição aí que esse cidadão impetrou em favor do Lula, na verdade o prejudicou. Então o ativismo judicial às avessas. Às avessas. Porque ele tentou ajudar o Lula e atrapalhou o Lula. Colocou o Lula em destaque. Já temos então um relator que é prevento para futuros habeas corpus que o Lula eventualmente vai precisar. A gente torce muito para isso. Mas nesse momento ainda não tinha nenhum tipo de decisão que pudesse colocar a liberdade dele em risco. A gente está torcendo muito para que isso aconteça, né? O Brahma, né? O Brahma. Sabe aquela propaganda, aquele que ele fez lá, correndo na esteira e tal? Vocês viram esse vídeo? Me lembrou muito aquela voltinha de moto que o delator do mensalão, o Roberto Jefferson, fez antes de ser preso. Ele falou que queria dar uma voltinha de moto, fizeram um filmezinho dele, se divertindo e tal, aí logo na sequência ele foi preso, que ele queria fazer aquilo. Então aquela corridinha do Lula na esteira, espero também que tenha o mesmo propósito, que seja uma corridinha para, assim, né, para preparar fisicamente, se preparar, claro. É muito chato tá lá dentro, não pode correr lá dentro, né? Você não consegue correr dentro de uma cela. Então realmente, a gente vê que ele está se despedindo da liberdade, né? E a musiquinha do fundo, se não me engano, fala de Brahma. Não sei o que de Brahma, não sei o que da Brahma. E aí descobrimos que o codinome dele aí não é Beija-Flor, é Brahma, né? Então, nós vamos, todo mundo do Brasil inteiro, nós vamos encher a cara quando esse cara for preso tomando Brahma. Né? Então é isso, gente. Eu acho que hoje já deu, né? Deu demais. Obrigado pelas informações todas, por tudo que você está fazendo, né? Eu acho que é uma oportunidade ímpar vocês terem ele aqui para informá-los. Essa coisa toda vocês ouviram, ninguém está sabendo, não. Ninguém está sabendo. Então tá bom, gente. Até a semana que vem. Muito obrigado. Obrigado.